Senhor Jesus, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele sempre tem nos dado de estarmos falando da Sua palavra. Nós estamos de posse de uma lição de sobremodo excelente, onde o tema desse terceiro trimestre fala dos ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É importante que nós tivemos na aula passada todo um panorama a respeito das 12 lições que nós iremos estudar. E eu quero pontuar essa lição de número 2, que ela fala a sutileza da graça, a sutileza da banalização da graça. Sutileza da banalização da graça. E o texto áureo da nossa lição, ela nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está registrado em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. É importante que Paulo está trazendo ao entendimento dos irmãos de Éfeso, e hoje se aplica a nós termos essa visão, esse conhecimento que nós não é pelos nossos méritos que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus, somente pela graça, e a graça ela vem do alto. E Paulo ele deixa bem claro que não vem de vós, é um dom de Deus. Ele está declarando: a salvação chegou para este homem e este homem pode hoje ser salvo não por méritos dele. Isso não vem dele, o mérito não é desse homem, não é esse homem que promove esta graça. Essa graça ela vem de Deus. É o Senhor que promove, é o Senhor que salva, é o Senhor quem perdoa, é o Senhor que dará a esse homem o direito de ser livre em Cristo Jesus, porque Ele dispensou isso. A verdade prática, ela diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A graça, ela não é barata, ela vai requerer de nós arrependimento, é bem frisado aqui, comportamento, novo comportamento, mudança de vida. É claro, quando fala de comportamento, ele está falando de um novo estilo de vida. Você mudou. É o que Paulo diz na carta aos Criaturas, 5,17, capítulo 5, verso 17. Portanto, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e vês que tudo se fez novo. Mudança de mentalidade. Se você muda a sua mentalidade, também você mudará o seu comportamento. Você mudará a sua condição de pessoas que viviam na prática do pecado e hoje você vive para Cristo Jesus. Então, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Então, nós estamos diante da oportunidade de mudar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa mentalidade, a nossa visão, porque tudo em nós é novo. Nós vamos pontuar aqui a nossa lição, a nossa introdução, ela traz algo importante. Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos eles têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça, que é um conceito que o comentador está nos trazendo, que nos últimos tempos, principalmente nesses últimos dias,
a Igreja do Senhor Jesus, ela tem intensificado os seus estudos, suas pesquisas, a sua busca, querer conhecer mais a respeito da graça de Deus, dessa graça que vem do alto, dessa graça salvadora. É importante que há um despertamento para conhecer mais a respeito da graça de Deus, principalmente em tempos que o mundo está em um caos, vivendo as suas crises, seja moral, seja política, governamental. Nós temos visto o mundo se tornando um caos. Então as pessoas, elas querem de uma certa forma buscar em Deus um refúgio, elas estão buscando em Deus um alento para as suas vidas, para a sua alma, e estão se despertando realmente para conhecer melhor a respeito desse Deus que é bondoso, que é zeloso. Então só possamos conhecer o nosso Deus quando nós nos deparamos com as Escrituras, principalmente quando fala da salvação. Quando nós reconhecemos essa ação direta de Deus em favor desse homem. Mas por outro lado, o comentador ele também aborda que muitos têm deixado de priorizar, de valorizar, de buscar realmente uma lucidez para que as pessoas compreendam que de fato o que significa graça de Deus, o que essa graça promove. Muitos têm deixado isso e têm banalizado a graça de Deus, têm até mesmo desprezado, têm desvalorizado, tirado da própria graça de Deus os valores que estão inseridos, os valores que ela promove. Então as pessoas, elas têm deturpado a palavra de Deus. É por isso que o comentador ele usa esse termo, eles têm deturpada essa forma deturpada da graça e a graça barateada. As pessoas têm menosprezado, a um pequeno grupo, ou por que não dizer boa parte das pessoas, ela tem menosprezado a graça de Deus. Entendendo a graça é divina. E ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Em primeiro lugar, a graça ela é divina. Essa graça ela tem origem em Deus. E esse Deus que é tão amoroso, foi Ele que decidiu por Ele mesmo querer salvar o homem pecador. Não foi do homem querer buscar a presença, querer mudança para si mesmo. Não foi do homem, não partiu do homem essa vontade, essa ideia de querer servir, cultuar, submeter à autoridade de um Deus que é soberano. Não partiu do homem, partiu de Deus para o homem, querer resgatar. Deus decidiu salvar, o Senhor decidiu demonstrar o seu amor, perdoar. Quando estávamos nesta condição de condenados, que o que nos restava era a condenação eterna, o Senhor, Ele estende a mão e nos perdoa. Isso é graça de Deus, favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele decidiu nos salvar. Pronto, acabou. Deus decidiu salvar esse homem. A graça é imerecida, olha só, a graça é imerecida, já até frisei. E ele diz, a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, as Escrituras diz que não há justo, nenhum sequer. A graça é um favor imerecido, ninguém merecia. Deus decidiu.
E Paulo ele diz em Romanos capítulo 13, versículo 10, que não havia nenhum justo. Não havia ninguém que buscasse a Deus. Ou seja, da natureza desse homem caído, essa velha natureza não queria saber de Deus. Então, o próprio Deus, ele decidiu nos salvar. É por isso que ele diz, a graça, ela é um favor imerecido. Você não merecia, mas Deus decidiu. Isso nos torna cada vez mais grato a Deus. Isso nos torna a pessoa mais comprometida com Jesus, com a sua palavra, com seus princípios, com seu evangelho. Isso nos torna cada vez mais pessoas, eu vou usar esse termo, apaixonada por um Deus que decide amar quem não merecia. Decidiu amar quem estava condenado. Amar quem não tinha nenhum privilégio. Quem não tinha esboçado ou demonstrado nenhuma virtude. Nós não tínhamos nada em nós atraía a presença de Deus. Mas somos feitura das suas mãos, como diz a própria palavra. Fomos feitos por Ele. Então, um Deus amoroso como o Pai que vê o Filho numa condição tão deplorável, mesmo assim o Pai não deixa de amar esse Filho e Ele não deixa de ser Filho. Então, penso eu que com essa visão, o próprio Deus nos olha nessa condição. Ele diz, eu vou salvá-lo, vou perdoá-los. Não merece, mas não é pelo merecimento, mas é o meu amor por ele, que é maior do que o pecado deles. Resgata e nos dá vida, e a Bíblia diz vida em abundância. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é um favor imerecido. Não se faz, e quando nós somos pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, nós devemos fazer como Jesus fez. Não fazer as coisas porque as pessoas merecem ou deixam de merecer. Você faz porque o amor de Deus está em você. E você estende a mão, você perdoa, você libera uma palavra de graça e de restauração. Nós, como seres humanos, nós somos muito tendenciosos fazer as coisas pelas pessoas que nós julgamos, que achamos que elas merecem. Eu vou fazer porque fulano merece. E o princípio bíblico é você faça porque você é a pessoa certa a fazer, porque você não merecia nada e Deus fez por você. Então nós estamos nessa condição. Assim como eu fiz, façai vós também. Perdoa, estenda a mão. Isso é graça. Demonstre essa graça através da sua vida. O segundo ponto diz assim, a graça no contexto bíblico. Aqui eu falando no contexto bíblico, a necessidade da graça, uma das doutrinas mais bem definida e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Isso, dentro do conceito bíblico, observamos claramente que é uma das doutrinas mais bem definida, que a Bíblia ela define quando ela fala de Adão. Ela mostra a queda desse primeiro homem. Esse homem ele foi tentado, mas esse homem ele não foi coagido a pecar. Então ele pecou de uma forma voluntária. Ele desobedeceu o Criador. Adão, ele decidiu. A ideia que nós temos do Gênesis, e muitas pessoas às vezes entendem isso, que Eva comeu do fruto, e depois levou para Adão. Mas na verdade, se você for ler os originais, Adão estava presente. Os originais deixam isso bem claro. Adão estava presente. Eva comeu com consentimento de Adão.
Então ele pecou voluntariamente, eles pecaram voluntariamente, eles não foram coagidos a pecar, eles pecaram por decisão própria. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Livre e voluntária, simplesmente ele decidiu comer do fruto proibido, que não era permitido. Então, ele decidiu isso de uma forma, como ele diz aqui, de uma forma livre e voluntária. Um outro ponto que ele frisa, que o segundo fato é que a queda do homem produziu consequência tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça, e como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos. Isso traz prejuízos terríveis. E é importante frisar que, quando eu disse que nos originais mostra que Eva pecou com o consentimento de Adão, eles concordaram ali em comer, que o próprio Deus, ele vira-se para Adão quando, no momento da sentença, o próprio Deus disse assim: Adão, a terra será maldita por tua causa. Como você decidiu livremente desobedecer, você será responsabilizado por aquilo que acontece ou que aconteceu depois da sua desobediência. E o segundo ponto, o comentador deixa isso bem claro, que esse segundo fato é que a queda do homem, ela produziu consequências tanto para ele quanto para os seus descendentes. O pecado não afetou apenas o ser humano, ele está frisando a questão do ser. Mas Deus, ele mostra que o pecado tanto afetou o homem como ele afetou a natureza, os seres. A terra será maldita por tua causa. O pecado, ele danifica. O pecado corrói, destrói. O pecado, ele tira o brilho, ele tira a forma. O pecado, ele deforma. Observe que aquilo que foi feito de uma forma, estava sendo conduzido as coisas, elas estavam andando em uma rota, e a gente observa claramente quando ele estava vivendo em obediência. Mas quando ele desobedece, as coisas, elas perderam a sua forma original. As coisas, elas perderam justamente aquele estado original. O homem peca e as coisas, elas começam a se desfazer, sai do seu curso. Aqueles seres que viviam em plena harmonia, agora não vivem mais. O primeiro Adão, ele trouxe a morte. O segundo Adão, ele nos deu vida. E Paulo, ele fala que aonde abundou o pecado, com o segundo Adão superabundou a graça. Para nós é um privilégio sermos participantes dessa graça de Deus em Cristo Jesus. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. É importante que a própria palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Logo se entende que o propósito de Deus é que todo homem seja salvo. Mas pastor, mas como assim? Jesus lá na cruz, ele morreu para que todo homem que chegara a ele possa ser salvo. Para que todo homem que chegue a Cristo, ele seja salvo.
Ou seja, Jesus, na sua morte, ele fez o que nenhum homem poderia fazer. Ele abriu a porta da salvação. Ele abriu a porta da graça. Agora, compete ao homem querer entrar por essa porta. É como se alguém tivesse... É como se você não entrasse com a porta fechada. Jesus, ele vai lá com o seu sacrifício, é como, eu estou conjecturando, é como se ele abrisse essa porta. Ele diz, olha, a porta da graça está aberta. Todo homem que entrar por essa porta, ele vai ser salvo. Porém, aqueles que não entrarem, infelizmente, não serão. Entenda-me que a porta está aberta. Compete o homem agora passar por ela. E é justamente isso, eu estou conjecturando para que você compreenda. É justamente isso que o comentador está colocando aqui. Uma vez ser alcançado. Alcançado por quê? Alcançado por esta graça. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Então, Jesus, ele morreu pela humanidade. Agora, compete à humanidade reconhecer o sacrifício de Jesus e aceitá-lo. A ideia da porta, a porta está aberta. Só que nem todos querem entrar por a porta. Mas ela continua hoje aberta e o convite está lançado a você. A porta da graça continua aberta. Cabe ao homem reconhecer, eu preciso de Jesus. Eu, pelos meus próprios méritos, eu não consigo chegar aos céus. Eu preciso do mediador. Eu preciso de Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é a porta, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, eu fui o único que morri por vocês e ressuscitei ao terceiro dia. E o meu sangue foi derramado lá na cruz para perdoar os teus pecados. É isso que a palavra de Deus nos diz. O próprio João, ele escreve na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele deixa isso bem claro. Se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João, ainda no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, mentimos-nos, e a verdade não está em nós. Mas o versículo 9 desse mesmo capítulo diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Jesus Cristo, ele pode sim te salvar. E o sangue de Jesus até hoje tem validade. Vamos para o terceiro item que fala a graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado, contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Somente, em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Isso vem no longo do tempo, ele está falando justamente da questão da desvirtualização da graça de Deus. Enquanto muitos estavam banalizando a graça e
levando as pessoas, tentando de uma certa forma levar as pessoas a Deus pelos méritos, pelas indulgências, os sacrifícios, estava desvirtualizando e deixando de apresentar o verdadeiro sacrifício que tinha sido feito uma vez por toda, que era o de Cristo. Então as pessoas elas estavam achando que elas poderiam chegar a Deus por méritos, quanto na verdade o homem não tem mérito nenhum na salvação. E isso é doutrina bíblica. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, ou seja, não é mérito. Não é mérito humano, não é o que você faz que te garante salvação. Não é o dízimo que tu paga, não é a oferta que tu dá, não é um copo de água que tu dá para alguém, não é um prato de comida que tu dá para a pessoa, não é porque você nunca roubou, você nunca defraudou alguém, isso não te garante salvação, pelo contrário. Isso é de responsabilidade de todo cidadão fazer isso. Como cidadão, você não deve defraudar, você não deve roubar ninguém, você tem que andar dentro dos quesitos que a própria lei estabelece. Se comportar como um cidadão de bem. Agora, no quesito salvação, só Deus é quem pode dar salvação ao homem. E se você faz o bem para alguém, é porque você está demonstrando que há algo de Deus em você, porque Deus fez por você. Isso é questão de humanidade, você servir alguém, você fazer o bem para alguém, você está demonstrando que você é um ser humano. Questão de humanidade, fazer o bem ao próximo. Qual é o maior mandamento que a palavra de Deus nos mostra? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o maior segundo mandamento? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu faço bem ao próximo, é uma demonstração do amor de Deus que está em mim. Então, é justamente o que o comentador que está mostrando aqui, que a reforma ela se fez necessária. Trazer as pessoas realmente para a base da palavra de Deus. Trazer o verdadeiro sentido do Evangelho. Homem não tem mérito em nada. Quem conduz o homem a Deus é o Espírito Santo. É Deus quem conduz o homem ao Filho. Jesus disse assim, Paulo escreve. Jesus disse que ninguém vem a Ele se pelo Pai não for enviado. Então quem é que leva o homem a Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus que leva o homem para Ele mesmo. Então, aonde é que eu tenho mérito em alguma coisa? Eu não tenho mérito. Então, queridos, se alguém está achando e está pregando que você, fazendo algo de bom para alguém, ou pagando indulgência, pagando sacrifício, dando o que você tem para a igreja ou para algum líder, e isso vai te garantir salvação, isso é mentira. Isso é mentira. Não entra por esse caminho que tu vai perder o que tu tem, vai ficar sem nada. E ainda corre um grande risco de você ir para o outro lado, porque você vai se zangar com esse camarada, porque ele tá te prometendo algo que não está na condição dele. A mensagem da palavra de Deus leva esse homem a fazer uma autorreflexão de si mesmo. E quem convence esse homem da sua condição é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence esse homem. A graça no contexto contemporâneo, a graça barateada, isso é verdade. Eu vou usar aqui uma linguagem de um pastor muito renomado, pastor Napoleão Falcão. Ele sempre diz que algumas mensagens que ela não alimentam, quando ela não é bíblica, ela empanzina.
Então, está sobre a responsabilidade dos líderes, os pastores, serem bons ensinadores, serem bons exegetas, conhecer a palavra para que ele possa transmitir alimento para que a igreja ela possa se nutrir. Quando você só grita, pula, quando você empurra, quando você leva as pessoas ao delírio, elas estão empanzinando, mas elas não estão sendo nutridas. E na linguagem do comentador, há um grande número de pessoas que estão se denominando evangélicos, mas qual é o comprometimento que você tem com a genuína palavra? Qual é a mudança que essa palavra está causando em você? Qual é o compromisso que você tem com o evangelho? Ah, o evangelho late, o evangelho não é late, o evangelho bíblico é aquele que tira o homem da zona de conforto. O evangelho bíblico é aquele que revela a nossa atual condição e nos leva a uma mudança, a um encontro verdadeiro com Cristo. E quem se encontra com Cristo, e quem de fato conhece a palavra de Deus e é nova criatura, ele muda de vida. Ele muda os seus velhos hábitos. E a Bíblia quem nos diz, quem mentia não mente mais. Quem bebia não bebe mais. Quem roubava não rouba mais. Esse sim, mudou de vida. Eu vi o pastor Josué Brandão falando numa mensagem, eu achei muito lindo o posicionamento dele, que ele disse que ele não acreditava, ele não cria em alguém que era cheio do Espírito Santo e vivia e vive, tem uma vida de mentira, que vive no pecado. Ele diz que ele não consegue acreditar e eu concordo com ele. Porque é impossível alguém ter o Espírito Santo dentro de si e ter desejo do pecado, viver nas práticas pecaminosas, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tem alguma coisa errada. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso, que não adianta ter multidões dizendo que são cristãos, quanto na verdade não tem compromisso nenhum com o evangelho. Mas as pessoas elas estão desvalorizando o evangelho. Estão querendo levar o evangelho ao ridículo. E o evangelho, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele não se deixa escarnecer. O Senhor não vai deixar se escarnecer. E quem está fazendo uso do evangelho e vivendo um estilo de vida pecaminosa, essas pessoas um dia elas vão se deparar diante do próprio Deus. E o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. É duro essas palavras, mas essa é a realidade. A vida de quem realmente nasceu de novo é diferente. É diferente. Muda de vida. Foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. É necessário ter nascer de novo. Gente, é mudança total e radical das nossas vidas. É você transparecer, você refletir a pessoa de Jesus na sua vida. O próprio Jesus chegou para os discípulos e disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Que evangelho é esse? Que conscientiza o homem do pecado, mas esse mesmo evangelho não tem poder para forjar o caráter do indivíduo. É uma coisa assim, assustadora. Como é que eu me conscientizei dos meus pecados através da palavra e continuo com uma vida totalmente bagunçada? Não tem como. Recebeu alguma coisa, menos o evangelho. Não estou radicalizando, mas essa é a verdade. Olha o que a palavra de Deus diz. Vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça em seu tempo.
ele não aceitou de forma alguma penduracalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste contexto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outras pessoas fez a transação por nós. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Completo. Acabou. Jesus diz assim: Pai, está consumado. E quando ele diz está consumado, diz assim: ó, o trabalho foi feito. E foi feito bem feito. Não é preciso eu vir outra vez, não é preciso revisão, não é preciso que outro morra. O trabalho foi feito. Pai, está consumado. Isso é graça de Deus. Somos privilegiados porque o Senhor Jesus, a própria palavra de Deus diz: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu fui escolhido por Deus. Você que me ouve foi escolhido por Deus. Querido, que Deus te abençoe, te dê muita graça em nome de Jesus. Quero te fazer um convite especial, que você que é membro do grupo Luz do Mundo, como você também é membro e visita a nossa página Assembleia de Deus Luz do Mundo, eu quero convidar você agora para se inscrever no canal Ministério Luz do Mundo no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like e que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Alencar e vou continuar orando pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Que Deus possa te abençoar maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus.